Olá, eu sou o professor Rodolfo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à aula de função. Chegamos à terceira aula, que é função, e nessa aula eu vou fazer diferente. Eu vou iniciar a aula por exemplos de relação. Então, eu vou retomar o exemplo de relação antes de definir o que é função. Então, considere os conjuntos A e o conjunto B. Então, o conjunto A é formado pelos elementos 0, 1 e 4, e o conjunto B pelos elementos -1, 0, 1, 2 e 5. E vamos às seguintes relações de A em B. Então vamos ao primeiro exemplo, exemplo 1 aqui com a relação 1. Então a relação é a seguinte, então lembrando lá, a relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Então os elementos da relação são pares ordenados aqui desse tipo aqui, né? Então é um par ordenado xy pertencente a cartesiano B, né? Onde A pertence a x e o B pertence a y, né? Só que, qual que é a regrinha, né, da relação? Y vai ser igual a x mais 1, ou seja, né, y é o sucessor de x, né? X mais 1 chegou no y. Então, sucessor de 0 é 1, então aqui eu vou 0 com 1, sucessor de 1 é 2, né? 1 mais 1 é 2, vem para cá. E o sucessor de 4 é 5. Ok, muito bem, feito. Vou usar agora a caneta azul. Bom, esse aqui é o mesmo esquema, né? Também é uma relação, então também é um subconjunto de A cartesiano B, tal, tal, tal. Aqui eu vou pegar o dobro, né? Estou pegando o dobro. Então, o dobro de 0 é 0, o dobro de 1 é 2, 1 vezes 2 é 2, e o dobro de 4 é 8. Então, nesse caso aqui, não tem 8 nesse conjunto, então o 4 não tem onde ir. Então, aqui o 4 fica, né, aquele par ordenado 4 e 8, né, ele não pertence a cartesiano B, então ele não vai para lugar nenhum. Então o 4 fica sem se corresponder a nenhum elemento do conjunto B. Tá aí. Finalmente o exemplo 3, que é a relação 3, que é um pouco mais difícil que y está ao quadrado, então eu vou fazer a conta pegando os elementos do conjunto B e fazendo esse y ao quadrado. Tá? Então, os elementos aí são -1, 0, 1, 2 e 5. Vou fazer todos ao quadrado. Então, -1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 0 ao quadrado é 0. Aí 2 ao quadrado é 4. E 5 ao quadrado é 25. Então, eu peguei aí, né, aqui, de y ao quadrado tem que ser igual a x, lembrando disso daí, né? Então, esses elementos desse lado aqui é x, né? Aqui é x. Então, isso aqui vale x, isso aqui é x, isso aqui é x, isso aqui é x. E 25 estaria em x, mas não tem, né? Eu percebo aqui que não tem 25. Tem 0, tem 1 e tem 4, não tem 25. Então, todos esses aqui vão se ligar, né? Então, o 1 aqui, ele vai no -1 e o 1 também vai no 1, tá? Lembrando que aqui, né, no caso, é o que não é melhor circular o quadrado, né? Então, esse é o quadrado, ele não faz parte do x, certo? Aqui, ó, o quadrado, não, desculpa, não faz parte do y, é isso ao quadrado. Então, o y é o que está embaixo do quadrado, né? Então, aqui o y é o -1, é o 1, é o 0, é o 2 e é o 5. Então, na hora de ligar aqui, o 1 vai ligar no -1 e o 1 vai ligar, 1 liga no -1 e o 1 liga no 1. Depois, o 0 liga no 0. Opa! E o 4 liga no 2. O 5 não vai estar
recebendo flecha de ninguém, porque ele deveria receber do 25, mas não tem 25 aqui no X, né, no conjunto A. Então, o diagrama de flechas dessa relação aqui seria esse daqui, deixando bonitinho. Fica assim. Bom, então o que é função? Então, das três relações apresentadas, podemos destacar algumas coisas, né? E aí que vai ser a diferença entre ser função e não ser função. Então, primeiro, a relação 1 é uma função. Então, essa relação é uma função. Por quê? Pois cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Então, para ser função é isso. Tá? Cada elemento do conjunto A tem que corresponder a um único elemento de conjunto B. E todos eles têm que ter um correspondente no conjunto B. E cada um deles em um único. Então, aqui, ó, o 0 vai somente no 1, o 1 vai somente no 2 e o 4 vai somente no 5 e todos estão se correspondendo. Então, isso é uma função. Depois eu vou vai ter por escrito a definição de função, também tem um PDF com tudo isso aqui, com todas essas informações também. A relação 2 não é uma função. O que está acontecendo aqui que aconteceu na primeira, que é a função, e não acontece aqui na 2? Acontece que existe um elemento que não tem correspondente em B, que é o 4 aqui. O 4 não está correspondendo, então todos têm que ter correspondente. Se um não tem, não é função. E o R3 aqui, a relação 3, também não é uma função, pois existe elemento de A que tem dois correspondentes em B. Então, aqui o 0 vai somente no 0, o 4 vai somente no 2, mas o 1 vai no menos 1 e no 1, não pode. Tá? Então, cada um desses aqui tem que ter um único correspondente em B. Isso acontece no conjunto A, tá? No conjunto B não tem problema. Então, o 0 pode ir para o 0. Vamos supor aqui que o 1 fosse para o 0 também. Somente para o 0, tá? E o 4 para o 2 mesmo. Seria a função, tá? O que não pode acontecer é no conjunto A, qualquer elemento aqui para 2. Então, aqui tem que ser, todos têm que estar correspondendo com um único. Todos têm que estar correspondendo com um único. Não falou nada desse lado aqui. Então, como nós vimos até no exemplo 1 ali, todo mundo do conjunto aqui se correspondeu com um único aqui e sobraram elementos do lado de cá. Então, aqui pode sobrar, aqui pode ir mais elemento no mesmo. O que não pode acontecer é do lado de cá, nesse conjunto A. Tá? Então, nesse caso aqui não foi função, porque o elemento 1 aqui, ele está se correspondente com... tem dois correspondentes em B, né? Não pode, tem que ser somente um. Agora está a definição aqui, é uma definição bem extensa, está bem completa, mas é o que a gente viu antes, tá? Então, assim, está escrito detalhado, mas não, assim, não é nada de mais complicado do que acabamos de ver antes, tá? Então, dados seus conjuntos A e B, então agora vem a questão da formalidade da escrita. Então, uma função f de A em B, então para indicar a função, geralmente ela é indicada com uma letra minúscula, e tem essa setinha aqui para falar que o conjunto vai de A em B, tá? Então, é dessa maneira que é escrito. Então, leia, né? Então, o modo de ler isso aqui, leia uma função de A em B, que é uma regra ou conjunto de instruções. Então, essa regra pode ser por modo de fórmula, como foi feito as relações, né? Então, vimos que a relação 1 chega a ser uma função, as outras relações não, e todas elas são fórmulas, né? Então, repara que somente a fórmula da primeira, usando o conjunto A e o conjunto B, de repente, ampliando o conjunto, pode ser que uma se torne função e outra não, né? Então, é um conjunto de regras de instruções, então não precisa ser somente fórmula, tá? Pode ser. Tem que ficar clara a maneira como você vai falar, que vai associar, né? Tem como você vai associar cada elemento x em y. Isso que tem que ficar claro, não necessariamente ser uma fórmula, tá? Então, esse y é igual a f de x, né? Então, leia y igual a f de x. Isso aqui, y igual a f de x. Então, o x vai pertencer a A, y igual a f de x pertence a B.
Então, o conjunto A chama-se domínio. Então, esse conjunto aqui, o primeiro, é o domínio da função f. E B chama-se contradomínio. Então, o conjunto B é contradomínio. Então, o domínio é df, né, domínio da função, às vezes só coloca D. E o contradomínio é CD, né, contradomínio de f, contradomínio da função. Tá claro que a função aqui geralmente é f, mas se tiver outra função, pode chamar g, é outra h, então você pode ter domínio de g, da função g, contradomínio da função g e assim por diante, né? O nome que tiver a função. Né? Geralmente começa f, é que nem a reta, né? Você tem a reta primeira, a reta R, depois a reta S, depois a reta T. Tem função f, função g, função h, mesma história. Então temos o primeiro que chama domínio e o segundo contradomínio. Cada elemento y pertencente a B que possui correspondente x é chamado imagem de x pela função f, ou valor assumido pela função f no ponto x pertencente a A. Tá? Então isso com um exemplo fica um pouco mais fácil de fazer, mas nós vimos lá que o elemento que recebe a flecha, ele é a imagem daquele que ele recebeu. Né? Então, só para não ficar assim totalmente... Vamos supor aquela que foi a aqui. F de 0 é igual a 1, aquele que foi do sucessor, certo? Então, ele está falando que cada elemento y pertencente a B que possui correspondente x em A. Então, esse cara aqui é um elemento que pertence a y, ao contradomínio. Esse aqui é o representante que está no domínio. Então, esse 1 é a imagem do 0, porque o 0 está indo para o 1. Tá? Então, é a imagem. Imagina como se fosse um espelho, a gente está olhando para o espelho e está vendo um 1. Né? É a imagem que ele está vendo. Então, cadê? Cada possui um correspondente x em A é chamado imagem de x pela função f. Então, cada elemento y pertence a B correspondente em xa é chamado de imagem. Então, o elemento em y. Então, 1 é a imagem do x, do 0. Então, 1 é a imagem, tá? Do 0, no caso aqui. Nesse exemplo que eu fiz, né? Então, chamado de imagem da função ou valor assumido pela função f no ponto x pertencente a A. O conjunto formado por todas as imagens, quer dizer, você pega todas as imagens, aí você tem a imagem da função. Então, a imagem da função é um conjunto formado por todas as imagens. Tá? E esse conjunto, né, a imagem da função, é IMF, né, ou G ou H, né, como foi falado. É a imagem da função, muitas vezes coloca só IM, imagem, tá? Que eu deixei completa na descrição aqui. Então, a imagem, quando você tem a imagem, é o conjunto de todas as imagens, tá? Quando você faz assim. Então, essa escrita aqui é para dizer que você está pegando um elemento x e jogando em f, tá? Para indicar que f transforma ou leva x em f de x. Aqui é um pouco diferente daqui, porque aqui você está pegando o elemento e aqui você está pegando o conjunto. O conjunto você vai pegar todos os elementos do conjunto. Aqui você está pegando e está dizendo como cada elemento vai para o conjunto. Então aqui você já põe a fórmula para dizer como é que ele vai para lá. Bom, para finalizar então essa aula, então pela definição, as funções são relações, entretanto, como percebemos nos exemplos, né, a relação R1 e R2 acima, a recíproca não é verdadeira, ou seja, né, nem toda relação é necessariamente uma função. Né? E o que eu falei, aqui está escrito que, de modo geral, indicamos função por letras minúsculas como f, g, h. Tá? Então, você f de x, g de x, h de x, geralmente começa por f, g, h, como eu falei, como reta, geralmente é r, s, t e tal. Bom, então, com isso eu encerro essa aula.